Estamos de volta com o nosso Arena e a gente fala agora sobre a troca de comando no Exército. O novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, defendeu que militares identificados em atos do dia 8 de janeiro sejam punidos de forma exemplar. Fontes ouvidas pelo analista Caio Junqueira disseram que as falas foram durante um encontro com a cúpula do governo Lula. No último sábado, Tomás Paiva assumiu o comando do Exército depois de Lula demitir Júlio César de Arruda. O comandante exonerado durou menos de um mês no cargo. As relações se desgastaram depois de Arruda não permitir a prisão de pessoas que estavam nos acampamentos golpistas, ainda no dia 8 de janeiro. O general teria se recusado ainda a demitir o tenente-coronel Cid, ex-assessor de Bolsonaro, que está em um batalhão especial em Goiânia. Hoje, Lula reconheceu que Bolsonaro tem parte das forças de segurança, mas que ele trabalha para a volta à normalidade, já que a função é servir ao Estado e não a um político. O presidente também comentou a saída do general Júlio César de Arruda. Vamos ver. Eu escolhi um comandante do Exército. Elegí un comandante del ejército E não foi possível dar certo. que no funcionó, no fue Eu posible. tirei e escolhi outro comandante. Tuve que elegir a otro. Que tive uma boa conversa com o comandante. Y tuve una buena charla con él E ele pensa exatamente y él piensa exactamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. lo mismo que yo he dicho sobre las Fuerzas As Forças Armadas. Armadas não servem a um político. Las Fuerzas Armadas no sirven a un político. Ela não existe para servir a um político. No existen para servir a Ela un político. existe para garantir a soberania do nosso país, Existen para asegurar la soberanía de nuestros países, sobretudo contra possíveis inimigos externos, principalmente contra enemigos externos, e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro y para asegurar la tranquilidad del pueblo brasileño e fazer outras coisas y hacer otras em cosas função de desastres que possam acontecer no nosso país. causas. Vamos ao debate. Começo com Raquel Landim, que deu essa notícia sobre a troca de comando. O Lula antes estava falando, ele estava criticando as Forças Armadas, ele apareceu naquelas declarações públicas falando em conivência no dia 8 de janeiro. Foi criticado também por isso, generais reagiram, dizendo que ele estava queimando pontes. Agora ele agiu, que é diferente de fazer discurso. Como fica a situação? Felipe, a gota d'água foi a situação do tenente-coronel Cid, né? Naquele sábado de manhã, o presidente Lula liga para o ministro José Múcio e diz, olha, esse sujeito não tem condição de ficar comandando ali o batalhão em Goiânia, que é o batalhão, segundo eu conversei com fontes militares, um dos mais operacionais do Brasil, responsável por defender Brasília, por defender os três poderes. Eu quero uma solução. O ministro Múcio entende o recado e demite o Arruda. O Arruda que já vinha de um embate muito forte no dia 8 de janeiro com a Polícia Militar e com o interventor do Distrito Federal, lá o segundo do ministro Flávio Dino, que eles queriam entrar nos acampamentos bolsonaristas e ele protegeu. Então, assim, o Lula agora, em vez de ficar falando, foi lá e trocou. Então, Só esclarecendo que o Arruda resistiu a exonerar o ajudante de ordens do Bolsonaro, esse tenente-coronel Cid. E aí, por isso, Múcio e Lula decidiram exonerar. Ele não queria. Então, o Lula liga para Múcio, pede uma solução. O ministro entende o recado e demite o Arruda. E coloca no lugar o comandante Tomás Paiva, que é um comandante muito bem visto dentro do Exército, tem muita capacidade, muito ligado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, com muito trânsito político e também muita experiência de comando de tropa. Comandava a maior tropa do país, experiência política, foi chefe de gabinete do general Vilas Boas, então sabe como funciona o Exército. Dito isso, a missão dele não é fácil. Hoje mesmo circulava já nos grupos militares uma foto dele mesclada com o ministro Alexandre de Moraes, porque veio essa informação de que a indicação dele teria tido alguma influência do ministro Alexandre de Moraes, o que o entorno dele, o entorno do ministro Múcio, negam veementemente. Né? Ele veio de uma escolha, ele já era um nome pensado lá atrás, desde o começo. Hoje eu até, inclusive, ouvi isso, deveríamos ter feito já essa opção lá atrás, foi um erro não ter feito. E pela proximidade dele com o Geraldo Alckmin, quando ele faz aquele discurso tão assertivo a favor da despolitização das Forças Armadas, que ele faz diante da tropa, e aquele discurso vem a público na sexta-feira, o presidente Lula ainda comenta com o ministro Múcio, segundo eu apurei.
Você viu o discurso do comandante do Sudeste? É de um comandante assim que eu preciso. Não precisa falar mais nada, né? Estava defendendo Então, a alternância de poder, a democracia, o respeito ao resultado eleitoral. A ordem já estava dada, né? O ministro já tinha entendido o recado. Então, assim, dito isso, a missão dele não vai ser fácil, porque ele já está sendo muito atacado. Eu acho que não pela ativa, porque geralmente o alto comando ele se une em torno do seu comandante em chefe. Mas pela reserva, ele já vinha sendo chamado lá atrás de melancia, que é esse jargão que eles têm para os generais vira casaca. Então ele vai ter que combater esse mal-estar dentro do Exército, vai ter que visitar um a um os comandos militares. O que eu ouço nas minhas fontes militares é que ele tem a experiência e ele tem o traquejo político mas não é uma missão fácil, porque inclui também encontrar e punir os militares golpistas. Boris, você acha que essa página vai ser virada, que vai diminuir a tensão entre o governo Lula e os militares? Eu acho que é uma tensão permanente, em ondas, né? Aumenta, diminui, aumenta, diminui. O general Tomás está sendo muito elogiado pelo que ele falou, especialmente pela defesa que ele fez da democracia, mas também é uma manifestação política. Você já imaginou, Felipe, um general americano ou francês fazendo qualquer discurso político desse? Não tem cabimento. O general Tomás fez o discurso do bem, mas é um discurso político. É um discurso de participação política. A gente admira que ele tenha traquejo, trânsito político. Na verdade, isso não é agradável. Isso não é agradável. O Exército, as Forças Armadas estão obviamente divididas. É um trabalho hercúleo. Não é com essa retórica do Lula que isso vai acabar, né? Essa explosão dele a respeito de militares, mas eu acho que estamos ainda, eu vou repetir uma coisa que eu disse outro dia, o 8 de janeiro ainda não acabou. Felipe, posso só complementar rapidinho? Esse discurso do general Tomás, ele consegue uma proeza que é unir a esquerda brasileira e o PT mais aguerrido na defesa de um general. Então, assim, resolve um problema para o Lula. Porque agora você vê todas as vozes ditas de esquerda e todas as vozes que mais vinham pedindo a cabeça do ministro Múcio e defendendo o comandante Tomás, que está muito longe de ser petista. Ele é muito mais ligado ao PSDB. Então, esse discurso que, na minha avaliação, não foi uma coincidência, ele acaba sendo uma jogada muito bem montada. E ainda existe ranço de ambas as partes desde o regime militar e a luta armada. Quer dizer, tem um lastro aí que vem de longe. Causa alguma preocupação ainda, Rodrigo, essa situação? Eu estava olhando de longe, né? Não estou no governo, não estou em recesso em Brasília, as frases do presidente Lula, né? Eu acho que na hora que ele veio para a ação, o comandante que estava não dá porque ele cometeu esses erros. Ele é bolsonarista, ele coloca o braço direito do Bolsonaro no principal batalhão, segundo a Raquel, e coloca uma pessoa que talvez, não, acho que o Boris tem razão, talvez no momento de normalidade, um discurso desse não caísse bem, mas nesse momento era necessário. Ele falou, não, esse sai porque esse quer gerar instabilidade. Não quis prender os manifestantes, colocou o braço direito do Bolsonaro no principal batalhão no entorno de Brasília, esse sai. E coloca um que dialoga e fala sobre a importância do processo democrático. Eu acho que esse é um assunto que eu acho que o presidente resolveu bem, do meu ponto de vista. Para mim, que eu que estava assustado com esse assunto, né, eu fiquei bem satisfeito com o desenlace. Eu não estava entendendo direito, porque esse conflito todo, esse ataque todo às Forças Armadas, no final a gente descobriu, era ao comandante que tinha cometido esses erros e tomado essas decisões equivocadas e precisava ser modificado.
troca. Essa coisa de ficar empurrando, não, vamos esperar, não. Tá ruim, mano, troca, porque... E ainda bem que não trocaram o ministro Mussi. O ministro Mussi é um grande quadro, né, da política, com grande experiência de articulação, né? E eu estava com medo de tira o ministro Mussi e coloca o quê? Alguém para fazer mais um enfrentamento com as Forças Armadas. Toma cuidado para não esticar a corda demais, pode dar problema, né? Exato.